Bom, e o atual momento do mercado de soja aqui no Brasil chama atenção. O dólar recentemente disparou, nessa quinta-feira voltou a corrigir alguns valores, voltou a cair forte, hoje cai quase 1% nessa manhã de quinta-feira, 4 de março. Na Bolsa de Chicago, as cotações continuam bastante sustentadas. Tudo isso vem registrando e vem garantindo preços bastante remuneradores para os produtores aqui no Brasil, mas já também sinalizando que há uma atenção redobrada para os custos de produção da safra 21-22. É sabido que a produção brasileira vai ser extremamente demandada, como tem sido essa e como tem sido as anteriores. É sabido que há consumo para toda essa soja. No entanto, o que a gente está chamando a atenção neste boletim, onde a gente reuniu aqui grandes especialistas para tratar da comercialização de soja, é fazer uma gestão de comercialização que seja eficiente e, principalmente, esteja de acordo com a sua realidade financeira, de acordo com a sua realidade da propriedade, de acordo com a realidade da sua região. É importante que o produtor entenda, portanto, os seus custos e de que maneira vai carregar essa produção e a garantia da sua renda para essas próximas temporadas. Então, olhando para o cenário atual, mas principalmente para entender o que vem pela frente, a gente convidou para estar conosco aqui hoje o Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, e o Eduardo Lima Porto, diretor da Lucro do Agro. Então, a gente vai fazer esse debate, vai fazer essa conversa para te dar dicas, principalmente, de como garantir uma boa estratégia de comercialização. Não é isso, senhores? Muito bom dia. Marcos, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Bom dia a todos que nos assistem e também é um grande prazer compartilhar com vocês esse momento com o Eduardo Lima Porto, um profissional de destaque aqui no agro brasileiro. Obrigada, Marcos. Bom dia, Edu. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. É um prazer recebê-lo. Muito bom dia, Carlinha, Marcos. Obrigado, Marcos, pela generosidade. Tem um cara extremamente generoso. Tem que descontar um pouquinho isso que o Marcos falou, mas eu fico lisonjeado vindo do meu professor. Porra. Nós não podemos chamar esse bate-papo de debate, porque, na verdade, eu estou diante do meu professor e tenho o maior orgulho de dizer que eu carrego isso aqui, ó, sempre junto comigo, e tem uma outra versão que é o meu livro de cabeceira. Toda vez que eu começo a derrapar, me esquecer em alguma coisa, eu me remeto a esse material que foi tão generosamente produzido pelo meu amigo que está aí na frente. Eu já adianto, viu? Bom, para mim são dois professores, já adianto que ando com esse livro embaixo do braço também, né? Não deixo de andar com o meu Segredo do Grão, e se você que está nos acompanhando ainda não tem esse livro do Marcos Araújo, a primeira dica dessa entrevista é: vá garantir o seu exemplar, porque o Marcos ele não fez uma publicação simples, não, ele fez uma coletânea de informações que vão te ensinar a gerir a sua propriedade, principalmente quando a gente fala de grãos, e realmente é um livro fora ali de padrões, então faz muito sentido a gente andar com esse livro embaixo do braço. Marcos, e por isso eu vou começar contigo. A gente tem um momento onde a gente vê preços ainda muito bons para a soja brasileira, seja em reais ou seja em dólares, e a gente vê que o produtor começa a fixar os seus custos de produção para a próxima safra. Mas faz alguns questionamentos, haja vistas que a gente tem custos de produção já sinalizando uma alta em relação a safra 2019-20. Como é que você percebe isso, você que é um profissional que cruza muito essas informações quase que diariamente para garantir ao produtor a informação do seu retorno financeiro? Para que isso seja garantido, Marcos, esse retorno, é importante primeiramente que o produtor conheça a fundo os seus custos de produção? Cara, certamente, para uma comercialização agrícola eficiente, nós acreditamos que o produtor tenha esse tripé entre o custo de produção, produtividade e o preço de venda. Mas antes disso também é importante, quando nós falarmos em comercialização agrícola, nós sabermos dos riscos envolvidos numa atividade. A lavoura é uma indústria a céu aberto, mas que basicamente se resume em 4 categorias de risco. O risco climático pode ser uma seca, um excesso de chuva, uma geada no milho safrinha, por exemplo. Nós temos um risco operacional, uma plantadeira, um pulverizador mal regulado. Temos um risco de crédito, né, que está voltando a bater a porta no agro brasileiro, e nós temos um risco de preço. Portanto, as operações em bolsa de mercadorias que nós fazemos, seja a compra do seguro de baixa, a proteção do preço mínimo, através do Maput, nós estamos fazendo o gerenciamento do risco de preço.
Então, várias vezes, muitas pessoas se confundem que a bolsa não é a salvação de todos os males. A bolsa, você usa a bolsa apenas para gerenciar uma parte. Nós vivemos no Brasil também agora com essa explosão do frete rodoviário, a alta do diesel, essa concentração da colheita agora e o escoamento para o porto, nós tivemos uma disparada do frete interno em mais de 30%. Isso afeta, seja o produtor a preço menor, o cerealista que vendeu para uma trade no porto, e se traduz em preços menores também dos prêmios, que nós chamamos de bases fora do Brasil. Então, Carla, feito essa introdução, respondendo a sua pergunta, se o produtor rural não sabe o seu custo, é muito difícil ele falar, poxa, eu quero ganhar 30% de mais ou menos, né? Mas eu não estou recomendando também para que o produtor rural tenha que saber o seu custo após a vírgula, tá? Nós temos que avaliar dentro de um custo de uma lavoura quais são os seus insumos que você está comprando, sejam eles em reais, em dólares ou até mesmo numa relação de barter. O Eduardo faz um belo trabalho nesse segmento de bancabilidade, de avaliar o custo de produção do produtor rural, preparar esse fluxo de caixa. Isso é muito importante, porque se eu não tenho um fluxo de caixa adequado, uma estratégia comercial, ao invés de beneficiar o produtor rural, pode prejudicar. O produtor rural, eu diria o seguinte, ele tem que saber fugir de certas tentações do mercado. Estou falando do hedging cambial, por exemplo. Muitos produtores, às vezes, entram vendendo soja futura em reais e deixa de se comprar os insumos, esperando uma baixa. Aí o dólar explode ou ocorre uma disparada do preço de fertilizantes como agora. As relações de troca, por exemplo, do MAP, que até poucos meses atrás nós fazíamos com 18 sacas de soja para 1 tonelada de MAP, hoje está beirando quase 27 sacas. Então, vejam, o produtor rural, ele tem que avaliar, poxa, se eu fizer um custo de uma lavoura no Médio Norte, com um pacote tecnológico alto, com 30 sacas por hectare, sem dúvida alguma, isso é muito vantajoso para um produtor rural. Então, cara, esse custo de produção, é importante o produtor rural reconhecer essa dificuldade hoje da gestão do agronegócio, é o que nós chamamos de seletividade social. Hoje, o produtor rural não tem só mais que saber o que é um pH, o que é um V% de uma análise de solo. Ele tem que dominar também essa relação de trabalho com os funcionários. Olha a dificuldade da mão de obra no campo. Olha o custo das novas tecnologias, uma colheitadeira nova, quantos milhões de reais tem que ser investido. Portanto, exige do produtor rural um conhecimento multidisciplinar, como o do Eduardo e entre outros setores, que é difícil, é quase impossível uma única pessoa dominar categoricamente esses conceitos. Portanto, reconhecer suas fraquezas e pedir ajuda de um profissional de qualidade é uma virtude e não uma fraqueza. Sem dúvida, porque se a gente está diante de uma relação de troca que é de quase 10 sacas de soja a mais para comprar 1 tonelada de fertilizante, se a gente for expandir proporcionalmente isso para os outros insumos, a conta pode ficar muito mais cara, né, Edu? Sem dúvida. E é muito difícil agora, depois de uma exposição tão abrangente e tão bem resumida como o Marcos fez, que a gente possa trazer alguma coisa de novo, né, dentro desse espaço que eu tenho para comentar. Mas eu quero dizer para vocês que o Marcos foi muito contundente, muito feliz, quando ele aponta a necessidade do produtor conhecer o seu custo de produção e, sobretudo, conhecer a sua margem. Porque os preços de mercado, realmente eles contribuem, e contribuem de maneira decisiva, muitas vezes, para o cômputo do resultado. Mas o preço de mercado não é a única variável. A variável, muitas vezes, está muito mais próxima do produtor, né, no correto dimensionamento dos seus custos de produção e, principalmente, de uma coisa que é muito pouco falada, e que tem uma tremenda de uma variabilidade, né? Agora eu vou entrar num aspecto um pouco mais sociológico do produtor rural, que quando ele não conhece o custo de produção e, consequentemente, a margem do seu negócio, que tem uma característica de ser um negócio familiar, ele muitas vezes ele não tem controle sobre o seu próprio gasto pessoal. E a gente vê isso muito em algumas famílias aqui no
no Mato Grosso, algumas delas, inclusive, ingressaram em recuperações judiciais, onde se via propriedades muito bem estruturadas, que vinham por diferentes motivos gerando excedentes de riqueza, o que é uma coisa que a gente tem que aplaudir, né? Nós trabalhamos como grandes incentivadores e fomentadores do lucro, né? Só que o lucro ele precisa ser utilizado de uma maneira muito responsável, né? Sabendo que nós estamos numa atividade que, como bem disse o Marcos, é uma indústria a céu aberto, tem um comportamento em termos de oferta, demanda e preços que é absolutamente cíclico, né? Hoje nós estamos vivenciando talvez o início de uma curva ascendente de preços, né? Por conta da escassez de oferta, entre outros fatores que regulam aí que impactam na formação dos preços, mas o fato é que os produtores que são profissionais, que estão vocacionados à atividade, eles têm que reservar uma partezinha do seu resultado todos os anos, esperando a época das vacas magras. Isso faz parte da natureza do negócio agrícola. E quando a gente vê situações que são positivas, né, com vento de cauda, né, que está empurrando todo mundo num sentido acelerado em relação ao horizonte, se verifica que o produtor esquece a época, né, esquece da natureza dos ciclos baixos, né, e da necessidade que tem de se formar uma reserva. E a gente trabalha muito em cima disso, dessa conscientização. Trabalhamos também muito em cima da questão da profissionalização, não só do produtor, do titular da operação, mas também dos seus sucessores. Buscamos a formação de sucessores e não de herdeiros. Eu sempre provoco os meus amigos e clientes aqui, dizendo para eles o seguinte: a mesada que você paga para o seu filho ou para sua filha, ela é equivalente ao que eles ganhariam no mercado como profissionais? Se não é equivalente, você não está prestando, não está ajudando, não está reconhecendo ou recompensando seu filho. Você está criando um sujeito que vai levar a sua propriedade ao buraco, porque ele não está formado com as condições necessárias para administrar o ciclo de baixa. Então é isso que nós temos que fazer. O Marcos trabalha muito bem as ferramentas de proteção, ferramentas de participação na alta, e todos esses mecanismos financeiros que estão aí disponíveis. Eu não aceito muito a ideia do produtor que diz: mas eu não tenho tempo para aprender. Mas eu convivo com o produtor há muito tempo, eu vejo produtores que são especialistas em futebol e que adoram dar pitaco em política e sobre assuntos que são complexos, e esquecem que aquilo que move, aquilo que sustenta a sua permanência na economia é justamente o conhecimento. Eu vou parafrasear aqui, até para não estender muito, mas o meu saudoso amigo, que eu acho que é amigo e foi amigo de muita gente no setor, o engenheiro agrônomo Dirceu Gassin, ele dizia o seguinte: que a produtividade agrícola é o conhecimento acumulado por hectare. E esse conhecimento ele não se resume ao que está na lavoura. Ele tem que abranger o mercado de uma maneira global. E é isso. Então, nós estamos diante de uma atividade que é cíclica, que está exposta a riscos que são incontroláveis, e estamos vivendo num mundo que o mundo só tem uma coisa certa, que é a incerteza. Temos que respeitar as incertezas e nos preparar para gerir tudo isso, se quisermos nos manter na atividade. Então, basicamente é o meu discurso meio por aí. E eu imagino que a safra desse ano seja um bom exemplo disso, dessa necessidade que o produtor tem de estar capitalizado para passar por situações como as que a gente tem observado, como o estado do Tocantins, de uma forma geral, ou pontos de Mato Grosso, onde a chuva está levando a soja embora, a qualidade dessa soja sendo deteriorada no campo por razões que fogem ao controle do produtor. Então, essa necessidade de estar capitalizado para passar
por momentos de crise como esse, faz parte da atividade de observar o mercado e garantir os preços, né, Marcos? Sem dúvida, Carla. Você pega, por exemplo, o que o produtor americano, muitas vezes aqui no Brasil, nessa nossa caminhada, a gente fala assim, não, escuta, né? O produtor americano, ele sabe comercializar e o brasileiro não. O produtor americano, ele faz o mais básico possível. E eu costumo fazer uma comparação assim, usar as ferramentas certas para aquela tua realidade, não especula no mercado, o produtor já especula demais com o clima, né? Então, se ele usar as ferramentas, seguro de baixa para fazer o preço mínimo e quanto deixar de ganhar essa eventual alta de preço que nós vivemos esse ano, né? Chicago saiu dos $9 o bushel para agora 14, R$60 de alta, isso é muito dinheiro que nós deixamos de ganhar. Imagine você, eu vejo vários produtores rurais focando uma energia para aumentar 2 sacas de soja por hectare. Estamos falando de R$200, R$300 por hectare. E aí na comercialização, ele deixa de ganhar R$60 por saca, numa lavoura de 60 sacas, são R$3.600 por hectare, que deixou de entrar no bolso do produtor rural. Exato. É muito dinheiro. Ou seja, eu não estou aqui para fazer um juízo, eu não estou aqui para adivinhar para onde vai o preço ou não. Estou chamando a atenção que existem ferramentas de proteção de preço, seja para alta ou para baixa, conforme a realidade de cada produtor. Não é uma receita de bolo. Como eu falei, reforço a importância do trabalho do Eduardo para a gente poder fazer uma estratégia correta, mas os produtores podem perfeitamente fazer isso. Carla, eu tenho um exemplo prático aqui para mostrar para vocês, se eu puder compartilhar minha tela. Está de improviso aqui agora, estamos ao vivo. Não sei se tem como. Acho que tem sim, Marcos. Pode tentar compartilhar conosco. Deixa eu ver com os meninos do estúdio aqui, mas acho que podemos tentar, Marcos. Podemos? Deixa eu tentar então aqui agora um exemplo prático, real, dessa nossa safra 2021 e 22. Deixa eu verificar aqui então para vocês. Vocês estão vendo o meu slide? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Sim. Vejam vocês esse gráfico aqui, a linha escura no eixo. Deixa eu ver se a gente consegue colocar na tela para nossa audiência, Marcos. O Edu consegue ver por estar na conversa contigo. Matheus, a gente consegue colocar a tela do Marcos? Conseguimos? Vamos ver se a gente consegue aqui, Marcos. Vou estar mostrando para vocês, por favor, um slide que nós temos de março do ano passado para cá, como se comportou a cotação da soja na Bolsa de Chicago e o câmbio, e o que se traduzia essa soja, preço ao produtor rural no médio norte do Mato Grosso, tá ok? Uma conta de uma trading originando grão lá em Sorriso, nesse meu exemplo. Quando tiver ok, Carla, por favor, me avise. Tá bem. Então, em março, de abril a maio do ano passado, os preços futuros da soja para agora, fevereiro, março, em Sorriso, liquidavam um preço ao produtor rural na ordem de R$90 a saca. Tá? E hoje nós temos a soja em Sorriso beirando R$160, né? Então, vamos entender como o produtor poderia ter gerenciado essa venda futura. Esse é o objetivo desse slide que eu quero mostrar para vocês. Estamos vendo o seu slide, Marcos. Estamos vendo o slide? Então, pois bem, vamos lá então. Aqui nós temos esse exemplo. Maio do ano passado, os preços futuros para agora, março. E em maio de 2020, nós tínhamos Chicago a 8,91, o dólar futuro a 5,40 e o prêmio 43 centavos. Final de janeiro, quando eu fiz esse slide, nós tínhamos a condição do mercado. Chicago a 14,23 o bushel, olha o tamanho da alta. O dólar tinha caído e o prêmio no porto tinha subido só 2 centavos. Se traduzia numa soja em Sorriso de R$150. Ou seja, subiu R$60 por saca, de 90 para 150. O que levou o produtor rural a fazer a venda futura a R$90? Quais eram os riscos de uma venda a termo? Como gerenciar esse risco? E muitas vezes o produtor rural, ele vê o preço do seguro de alta, Carla, Sim. E deixa de comprar porque ele acha caro o seguro. É mais ou menos comprar a caminhonete zero e sair da concessionária sem seguro e depois de 10 quilômetros tu capota o carro e dá um PT. Exato. Poxa, por que eu não fiz o seguro? Depois de acontecido, tudo fica fácil de prever, né? Então,
Do ponto de vista de gestão de preço, da comercialização, se o produtor tivesse vendido o bushel a R$ 8,91, a R$ 90 a saca Sorriso, era Chicago a R$ 8,91. Pela experiência nossa, cara, normalmente nós fazemos seguros de alta 40, 60 centavos acima do preço atual do mercado. Isso por quê? Para ficar mais barato o seguro, e se houver uma mudança do mercado, o Chicago sobe muito mais do que 40 centavos de dólar por bushel. Exato. Saiu de 9 dólares para agora 14. Vejam vocês o tamanho da alta. Portanto, eu tenho aqui nesse exemplo, se esse produtor rural tivesse vendido soja 90 e ter comprado o seguro de alta em Chicago para proteger essa venda, olha o que teria acontecido. 3 cenários de preço. Se Chicago tivesse caído, Chicago estável e Chicago subindo como aconteceu. Esse seguro de 27 centavos de dólar por bushel equivale a 60 centavos de dólar por saca. Com o dólar que estava 5,41, eram R$ 3,23. Portanto, R$ 3,23, R$ 90 divide, seria um custo de 3,6% do preço da soja. Isso, várias vezes, assusta o produtor e deixa ele de fazer o seguro de alta. Vejam vocês, R$ 3,23 por saca. O que teria acontecido com esse sojicultor que fez essa venda de soja 90 e tivesse comprado esse seguro de alta? Na data do vencimento, nesse meu exemplo a 14,23, de 9,40 o bushel para 14,23, ele acionaria o seguro de alta na Bolsa de Chicago, ganharia 483 centavos. Ou, descontando 27 centavos o custo por bushel, teria um ganho líquido de 4 dólares e 56 por bushel. Isso equivale a 10 dólares e 5 por saca. Com o dólar na época do seguro de 5,26, eram R$ 52,90 por saca. Portanto, Carla e Eduardo, o produtor rural honraria o seu contrato de venda a termo a R$ 90 a saca, a venda física, acionaria o seguro lá em Chicago, esses dólares vêm para a conta dele no Brasil, no banco dele, converte-se esse dólar em reais, teria o ganho de R$ 52,90. Qual que é o preço final? Agora eu tenho que fazer 2 contabilidades. A minha venda física é R$ 90, mas meu seguro de alta. Portanto, o meu preço final de venda, R$ 142,90 a saca. Isso é uma gestão de risco de preço que nós acreditamos que é uma grande oportunidade para os produtores brasileiros, Carla. Ou seja, mesmo o produtor que fez essa venda, Marcos, a R$ 90 por saca, ele tem, portanto, a condição de, fazendo bem essa gestão de risco, essa gestão de preço, de alcançar os preços mais altos que são observados, ou a diferença próxima desses preços que são alcançados com o decorrer da safra e os problemas aparecendo e o mercado reagindo. Exatamente, cara. É isso que o americano faz. O produtor rural brasileiro, eu chamo a atenção e faço essa convocação para sair dessa comercialização intuitiva. Eu acho que sobe, eu acho que cai. Para que ano bom é ano que tem lucro. O mercado futuro deu condições de garantir bom lucro. Os fundos entraram comprando, subiu demais Chicago, te garante uma boa lucratividade. Se você está numa região de estabilidade de clima, faça venda futuras, mas se protege com calls. Ou melhor ainda, para o produtor rural, Chicago subiu demais, vai dormir tranquilo, compra uma put, opção de venda, seguro de baixa e vai dormir tranquilo. Essa é a ferramenta ideal para o produtor rural. Você paga o prêmio no ato da compra e não gasta mais nada em bolsa. Se Chicago explodir o preço, você perde o teu seguro e vai vender a soja, ao invés lá atrás de R$ 90, agora 150, 160. Essa é a ferramenta mais perfeita para o produtor rural. Agora a minha pergunta para vocês dois, acho que a gente pode começar com o Edu, que está aí impressionado com os cálculos, e depois a gente passa para o Marcos complementando isso. Eduardo Lima Porto, você que visita o Brasil todo, conhece produtores rurais de todas as naturezas, né, e de todos os tamanhos. Por que o produtor não investe mais em educação financeira e em garantir a utilização dessa ferramenta de uma forma simples? Obviamente que se a gente for um pouco mais, aprofundar um pouco mais, a gente vai entender que é um pouco mais complexo, mas ainda assim muito acessível. Por que o produtor não investe mais nisso, Eduardo, aqui no Brasil?
Bom, a questão da dificuldade do acesso a essas ferramentas pode ser uma das explicações, né? A gente tem que reconhecer que realmente eu considero dos produtores nesses anos que a gente anda aí pela estrada e conversando com gente e tal, muitos relatam a dificuldade burocrática de se fazer a execução desse tipo de processo que é absolutamente necessário. Eu acredito que o mercado está evoluindo no sentido da simplificação e o Marcos é um dos grandes responsáveis disso no Brasil, de trazer esse conhecimento de uma maneira, numa linguagem cada vez mais acessível, mas é fato que ainda permanecem as dificuldades, né, muitas vezes de acesso ao mercado financeiro. E nesse contexto, o produtor ele precisa realmente se valer de profissionais que conheçam o mercado e que possam servir de ponte para que eles possam efetivamente aderir ou utilizar esse tipo de ferramenta como algo comum da sua gestão. A exemplo do que o Marcos falou, do que já ocorre no mercado americano há muitos anos. Mas eu queria fazer aqui um trocadilho e dizer, no limite do decoro, porque, logicamente, nós estamos falando para várias pessoas e muitas vezes a gente pode ter pessoas um pouco mais sensíveis em relação a determinadas palavras. Mas eu costumo dizer para os meus amigos e clientes que o produtor rural ele precisa ser um filho da put. Por quê? Verdade. O filho da put, pelo seguinte, a put é o seguro contra a baixa, é aquilo que o Marcos bem falou. O produtor vai dormir tranquilo, não compromete o físico. E nós temos que ter muito respeito pela incerteza. Eu não gosto muito dessa conversa ambientalista da mudança climática, mas o fato é o seguinte, nós sempre estivemos sujeitos aos caprichos do clima. Né? Então, dentro daquilo que a gente consegue, de uma maneira efetiva, se proteger, e a put é uma proteção efetiva de uma variável que é importante para a realização do resultado do produtor, que é a proteção da sua margem, efetivamente. O produtor ele não se sustenta por conta de preços altos, ele se sustenta porque ele tem margem. Tá? A agricultura ela não se caracteriza por ser um negócio em que o produtor fixe seus preços. A eficiência de um produtor está baseada na gestão dos seus custos, na proteção da sua margem. Então, a put é um instrumento fundamental. Eu, às vezes, tenho, nas conversas privadas que eu tenho com o Marcos e com outros amigos do mercado, eu costumo dizer, vamos inserir no DNA do produtor primeiro a put. E outra coisa, inserir no DNA dos gestores de revenda, porque os senhores das revendas, e eu trabalho muito com revendas de insumos, as revendas, ao contrário que muita gente pensa, as revendas trabalham com margens muito estreitas. E no momento que elas fazem um negócio a termo com o produtor, e eles não têm como fugir dessa condição do negócio a termo com o produtor, é uma absoluta temeridade, para não dizer burrice, que um gestor comercial de uma revenda, e vão ficar todos bravos comigo, são burros quando fazem o negócio a termo com uma trading, tendo um instrumento barato na sua disposição, que é a contratação no put. Agora nós estamos vendo uma situação que é absolutamente típica disso. Muita gente recebeu nos contratos de barter quantidades importantes de grão dos produtores, né, pelo menos contratou, e acham que estão fazendo hedges com as tradings. Não estão. A revenda precisa entregar o físico comprometido com a trading, porque a trading, à sua vez, fez toda uma cadeia de comprometimento à frente. Então, por isso que eu digo, nós temos que ser filhos da put, nesse sentido. E dessa a put, forma... ela garante a margem, num primeiro momento, em termos teóricos, que é aquilo que o produtor precisa para ter tranquilidade. Se conseguir colher mais do que o previsto na relação de troca, maravilha, liquida pelo preço que o físico estiver operando, estiver oferecendo. Do contrário, meus amigos, nós temos que sair da condição de apostadores. Eu divirjo que muitos produtores sejam especuladores. Existe uma diferença essencial, quase que filosófica, entre quem é um apostador e quem é um especulador.
O apostador olha para o céu, pede a Deus, se acha merecedor de ser atendido nas suas expectativas. Mas ele está lidando com o aleatório. O especulador é um sujeito diferente. O especulador é o sujeito que utiliza de um certo juízo de probabilidade, assume determinados riscos e, em cima disso, toma suas decisões. Então, por isso que eu falo, o produtor, numa condição de proteção de margem, de sustentabilidade, com respeito ao caráter cíclico da atividade agrícola, precisa realmente pensar na put. E depois, evoluiu, tem segurança na sua gestão financeira, a qual é o melhor dos mundos. Vamos participar com as subidas, vamos olhar. O produtor ele tem muito tempo no transcurso do ano para ficar olhando o mercado e para aprender essas ferramentas. Eu não aceito a conversa de que o produtor, eu não tenho tempo, eu não tenho o quê. Vamos parar de mimimi, vamos trabalhar como gente séria, pô. O dinheiro não aceita desaforo. Se nós não queremos trabalhar num país regido pelo controle do Estado, nós temos que assumir as rédeas do nosso negócio. E ponto. E dessa forma, acho que a gente responde o Thiago Guerreiro, que está nos acompanhando pelo YouTube. Ele pergunta o seguinte: e se o mercado, caso o mercado caia, o que ocorreria? Exatamente o que o Eduardo acabou de explicar, né, Marcos? O produtor, garantindo a put, ele faz o seu seguro de baixa e dessa forma ele consegue manejar os seus riscos ali também, né? Carla, vamos lá. Hoje eu estou aqui bem alegre, entusiasmado dessa conversa. Se você me permite, então, eu vou compartilhar com vocês a tela novamente para mostrar para o Thiago e para quem nos assiste como funciona uma put na prática. Vamos lá, maravilha. Sejamos filhos da put. Quando tiver ok minha tela, por gentileza, me informe. Por favor, editores, quando tiver aí a tela do Marcos, a gente já pode comentar, portanto. Compartilha para mim, Marcos, por favor. Vamos lá. Está aí? Temos. A gente tem uma outra pergunta. Agora sim, Marcos. Pois tela bem. no ar. Vamos lá, então. Imagine uma realidade. Eu vou pegar um exemplo aqui. Vocês vão encontrar na literatura o seguro de baixa como opção de venda ou put. Se eu sou um produtor rural, eu estou com o meu milho na lavoura, ou eu tenho o meu grão no armazém, o meu risco de mercado é o preço cair. Portanto, eu vou na bolsa e eu compro uma put, um seguro de baixa. O nível de preço, você pode calibrar o teu nível de preço, que nós chamamos de strike. Pois bem, imagine que nós estamos lá em maio e eu comprei uma put strike 60 para o vencimento de setembro para proteger meu milho safrinha. Tá? Cenário 1, eu comprei uma put strike 60, o preço caiu para 55. Portanto, eu vou vender o meu milho físico para quem eu sempre vendo ao preço de mercado. Nesse meu exemplo aqui, é R$ 55,00 a saca, Carla. Tá. Só que agora eu tenho o meu seguro de baixa. De R$ 60,00, que é o meu strike, para 55, eu aciono o meu seguro e eu ganho R$ 5,00 por saca. Agora, eu tive um custo inicial desse meu seguro, que é o prêmio, assim como você faz o seguro do teu carro. Eu pago no ato da compra. Durante eu comprar meu seguro na bolsa, tem que pagar no mesmo dia ou no outro dia. Então, eu paguei, por exemplo, R$ 2,00. Normalmente, eu gosto muito de fazer seguros de preço gastando de 3% a 5% do valor protegido. Tá? Então, se você quiser ter um parâmetro de 3% a 5% do valor protegido. Portanto, ganhamos. Qual o preço final do milho? Vamos vender o milho a 55, faturo 5 na bolsa, menos R$ 2,00 do meu prêmio, preço final do milho, R$ 58,00. Cenário 2. Eu comprei o meu seguro e o preço do milho disparou. Por quanto eu vou vender meu milho físico? Eu não tenho obrigação com a trade, com a cooperativa, com a cerealista para entregar meu milho a 60. Olha que coisa boa. Você vai vender teu milho físico ao preço elevado do mercado, a R$ 65,00. Quanto que você vai ganhar no teu seguro de baixa? Nada. Virou pó, nós chamamos.
É como se você tivesse feito o seguro do teu carro e não deu PT naquele ano. Você vai ficar bravo, pô? Porra, eu errei o muro que eu não bati o carro. Não, pô. Graças a Deus, meu seguro é mais ou menos, Eduardo, ser masoquista. Compra o seguro de baixa e torce para perder. Porque mas faça valer, faça fazer funcionar o seguro. Mas né, senhores? E isso vale para qualquer coisa. Convênio de saúde a gente paga, plano de saúde, convênio de saúde não, convênio médico para quê? Rezamos para não usar, mas precisamos pagar, né? Mas... Exatamente. Então, se o milho foi para 65, Eduardo, eu vou perder no máximo o meu prêmio que eu paguei no ato da compra. Vendo o milho a 65, contabilmente, Eduardo, quanto foi minha receita na verdade? R$ 65,00, menos 2 na bolsa, o teu preço efetivo de venda desse teu milho, R$ 63,00. Simples assim, pessoal. Sem enfeitar rabo de pavão, sem usar muito termos de gringo, é essas grandes oportunidades que nós temos para os produtores brasileiros. Marcão, eu vou fazer uma provocação dentro da... Vou atravessar a tua explicação, mas propondo digamos, um entendimento um pouquinho diferente e complementar. Né? Se nós temos um custo do prêmio, no caso do exemplo dado, né? No caso de uma baixa, né? Temos um custo do prêmio de R$ 2,00 e conseguimos proteger em 5, essa diferença de 3 que se protegeu, esse resultado adicional de 3, se nós formos olhar sob a perspectiva de um investimento, nós estamos falando de um investimento que rendeu num curtíssimo espaço de tempo 150%. Se o produtor quiser enxergar a operação de opções do ponto de vista rigorosamente financeiro, o rendimento obtido entre aquilo que se desembolsou versus aquilo que se obteve de benefício, ele equivale a 150% do desembolso. Agora eu lhes pergunto, qual é o investimento, qual é a ferramenta financeira disponível no mercado hoje que proporciona um rendimento dessa magnitude e que não tem risco? Bom, eu ia fazer essa pergunta, eu acho que é exatamente isso que o produtor tem que se perguntar hoje, né, senhores? Eu chamei vocês dois aqui justamente porque a gente tem tido alguns questionamentos de, por exemplo, o que fazer nesse momento onde os custos já estão mais altos e a margem, teoricamente, estaria mais apertada na próxima safra, né? Ele continua fazendo essas fixações, continua fazendo barter com o dólar tão alto como está. Quer dizer, a situação vai muito além disso, né? Não importa como o mercado está correndo hoje, importa como está correndo a estratégia de cada produtor, não é isso? Eu acredito que sim, cara. Nós temos que verificar a realidade de cada um. Se eu sou um produtor rural, por exemplo, você está comentando para o ano que vem, tá? Eu vou pegar aqui uma simulação de uma fazenda de Sorriso, perto de Eduardo aí, tá? No Médio Norte do Mato Grosso. Se nós pegarmos essa disparada do preço de fertilizantes, né, vamos pegar uma lavoura que eu vou fazer uma aplicação de 100 pontos de fósforo, 100 de potássio. Eu estou estimando aqui, nós fazemos semanalmente o relatório de fertilizantes, $201 por hectare. Com dólar futuro, eu estou gastando R$ 1.108. Para a próxima safra, cara, nossas estimativas aqui, numa visão geral, tá? Nós estamos aqui colocando ainda esse custo de oportunidade, R$ 4.294 por hectare para o ano que vem, ou $751 por hectare. Está dando uma relação de soja e sorriso para o ano que vem de 29,48 sacas. É muito bom. Mesmo avaliando Chicago para o ano que vem, pessoal, eu vou colocar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Você já compartilhou? Eu estou colocando aqui a soja safra 21-22. Está aqui o meu custo, R$ 4.294 por hectare. Chicago, março de 2022, a $12 o bushel. Hoje nós temos Chicago a 14,12, ou seja, uma curva invertida. Marcos, a gente está com a... Marcos, só um segundinho. A gente está com a tua tela da PUT do milho. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar novamente com vocês, então. Isso, compartilhar essa da soja. Então, vocês estão vendo agora aqui minha tela? Sim.
Já temos. Ou seja, para o ano que vem, eu vou voltar aqui na minha previsão orçamentária de safra em Sorriso 2021-22. Eu estava mostrando para vocês os meus custos de uma lavoura. Semente, tratamento de semente, calcário, gesso, macro, micro, fungicida, herbicida, inseticida, adjuvante, tudo. Tá ok? Mais ainda o custo de oportunidade, que o Eduardo também faz uma observação muito importante. Já passa a observação, eu concordo com o Eduardo. Ou seja, para o ano que vem, nós estamos falando de um custo de R$ 4.290 ou $752, está dando 29,49 sacas. Eu vou voltar para a rentabilidade futura. Aí em Sorriso, no Médio Norte. Estou selecionando minha frente Sorriso, a safra 21-22. Vejam vocês, Chicago, março do ano que vem, a $12 o bushel, e o prêmio, o Basis, FOB Porto, a 23 centavos. Dólar futuro a 5,79. Isso se traduz para fevereiro do ano que vem, numa soja em Sorriso, de R$ 135 por saca, ou $23,39. Nesse momento do mercado, se São Pedro fizer a parte dele e o produtor também a dele, fazendo os devidos tratos culturais, e aquela frase que o Eduardo citou, o colega agrônomo, perfeito, está dando uma margem operacional de R$ 4.512 por hectare. Agora, nesse momento. Vejam vocês, historicamente na soja, nós lucrávamos R$ 1.500 por hectare. Para o ano que vem, nós estamos falando de 4.500. Por que eu não pego, por exemplo, então, R$300, R$500 dessa minha margem futura e compro qual? Porque se Chicago sair de $12 o bushel para 14, 15, 16, 17, você está ganhando em Chicago. E se subir, se Chicago voltar para $8 o bushel, bate na mesa para que isso não aconteça. Você garantiu R$ 4.500 de margem, pessoal. Sim. Contra cálculos, não há argumentos, né? Eu gosto de ver o Marcos Araújo fazer cálculos porque realmente impressiona, né? A rapidez e a clareza que isso traz para a atividade. Eduardo, olhando para esses cálculos do Marcos Araújo, se você pudesse orientar o produtor brasileiro de soja nesse momento, em qualquer ponto do país onde ele esteja produzindo soja para a safra 21-22, planejando a próxima safra, que orientação você daria? Bom, Carlinha, tem dois aspectos que nós temos que separar dessa tua pergunta, né? A primeira delas estamos num cenário de antecipação, de necessidade de antecipação de vendas futuras. No meu entendimento, ainda não. Tá? Agora, é inquestionável, absolutamente inquestionável, que vamos dizer, esse conjunto de informações trazidas pelo Marcos aqui, isso é o que define a gestão de uma propriedade rural. Esse é o resumo da vida da propriedade, né, traduzido em números, né? O Marcos, eu vou externar aqui uma discordância que a gente tem entre nós, uma discordância amigo e técnica, e é uma discordância que muita gente sabe que eu venho há muito tempo falando aí em relação à maneira aleatória que muitas vezes os institutos de economia agrícola aplicada informam com relação à renda dos fatores, né, que seria, enfim, englobaria o que se chama de custo de remuneração ou de oportunidade e tudo mais. Esses custos, no meu entendimento, eles não são custos desembolsáveis, né? Então, eles deveriam ser segregados dessa conta do Marcos, e isso faria com que os resultados aqui expostos estivessem explodindo na tela como muito melhores, né? Isso é o que os americanos chamam de cash cost. Eu tenho que considerar o custo efetivo daquilo que significa um desembolso da minha operação dentro de um ciclo. Eu não posso artificializar em cima de situações relacionadas ao meu investimento feito lá atrás e que, vamos dizer, são completamente diferentes à realidade do meu vizinho que está ao lado. Então, os fatores de produção, o Marcos é extremamente rigoroso e respeitoso dos institutos de economia agrícola aplicada. Eu os respeito muito, mas não sou tão respeitador assim, não.
Então, eu me fixo justamente naquilo que é a diferença entre o que entra e o que sai para o produtor. E dentro desse contexto, é inquestionável que essa demonstração do Marcos, ela traduz com uma grande coerência, com muita consistência, o cenário que nós temos aqui presentes. Eu gostaria de provocar o Marcos ao seguinte: essa matriz de lucratividade que ele demonstra no quadro, me parece que é digamos, é a exposição mais importante, né? E que, vamos dizer, tecnicamente a gente também chama de análise de sensibilidade. Qual é o preço que a soja precisa atingir para que eu cubra a minha necessidade de custos fixos, ou melhor dizendo, qual será o meu ponto de equilíbrio diante de um determinado cenário de preços e principalmente quanto que eu preciso produzir em termos de unidades, sacos de soja ou de milho, para zerar o meu fluxo de caixa. Esse quadro matriz de lucratividade, ele demonstra isso de uma maneira muito clara, né? Então, o produtor ele precisa entender esses números na sua operação. Ele precisa saber com quantos sacos ele zera a sua conta. E eu vou aqui até extrapolar um pouquinho e também deixar de falar um pouco também, porque senão eu canso a cabeça de vocês. Quero lhes dizer o seguinte: primeira coisa, o crédito é o segundo insumo mais importante da agricultura. Perfeito. Na frente do crédito vem a água. Exato. Os produtores que dependem de crédito precisam ter absoluto cuidado com a informação financeira. E o segundo aspecto, o produtor, ele não quebra por conta de uma adversidade climática. Ele não quebra por, eu não gosto do nome, falta de renda. Está errado falar que o produtor de grãos tem que ter renda. O produtor tem que ter lucro. Ele não é um funcionário público, ele não é um sindicalizado, temos que eliminar essa narrativa esquerdista da nossa mesa, né? O produtor, ele quebra por dívida. E a análise dos números é o que permite o produtor tomar decisões para não quebrar quando ele depende de crédito, quando ele depende de capitais de terceiros. Nós trabalhamos no sentido de criar a independência do produtor em relação a terceiros. Então, hoje a gente falar se é o momento certo de vender, é o errado, esperamos um pouquinho mais, ou coisas do gênero, até um exercício aleatório, porque a gente não conhece o fluxo de caixa do produtor que está ao lado. Exato. Todo mundo sabe, nós não conhecemos aonde o calo aperta. Aí cada um tem o seu calo. Sem contar, né, Eduardo, que para garantir esse crédito no Brasil, falo porque estamos falando para os produtores brasileiros nesse momento, ele tem que garantir uma série de outras burocracias que independem do mercado, da formação de preço e do seu fluxo de caixa, das suas margens de lucratividade, né? Ele tem uma outra série de burocracias que também são exigidas para garantir que ele vai ter acesso a esse crédito, né? Sim, mas um aspecto que é importante, tirando fora também a questão da burocracia. Ela existe, ela é alta, mas ela precisa ser enfrentada e não é impossível de ser digamos, superada. Confere. Dentro desse contexto. Um exercício que o produtor precisa fazer honestamente, sentando, tomando seu chimarrão, como eu estou fazendo agora com vocês aqui, é perguntar o seguinte: eu daria crédito para mim mesmo? Excelente. Daria crédito? Por que sou merecedor de crédito de terceiros? Para tocar essa minha atividade que é cheia de riscos. O que eu ofereço de segurança para os meus financiadores, sejam eles os fornecedores ou até mesmo para minha família? Como é que eu vou gerir o meu negócio no sentido de proteger o que eu tenho de patrimônio e ainda olhar para o futuro pensando numa expansão da minha atividade? Claro. Eu sou merecedor de crédito? Não quero que o pessoal saia cortando os pulsos aí, mas boa parte das pessoas que eu conheço não fazem essa pergunta de maneira honesta. Então a gente tem que olhar para dentro, né, e levar muito a sério isso que o Marcos está expondo. Muito a sério. Ele está trazendo uma ferramenta importante. Existem outras também aí disponíveis no mercado
que são boas, piores, melhores, não vem ao caso. Eu acho que o produtor ele tem que ter uma diversidade de opções e traçar um caminho. Nós não somos também pastores de seita, ninguém precisa acreditar na gente, eu não recebo um dízimo de ninguém, o Marcos muito menos. A gente torce para que o produtor, aquele autêntico, aquele produtor que levanta todo dia cedo, paga as suas contas e cria sua família honestamente, nós torcemos e tratamos de colaborar para que essa pessoa tenha sucesso na sua atividade. Independente da gente ganhar qualquer coisa. Eu, do meu ponto de vista, não ganho nada. Eu só ganho inimigos nessas conversas aqui que a gente está tendo. E é interessante então, esse é o papo. E olha só, vocês recebem uma pergunta que, assim, foi uma situação recorrente também nessa safra, está sendo, e é uma conversa que eu já tive a oportunidade de ter com vocês dois, tanto ao vivo quanto nos bastidores, e vou começar pelo Eduardo, aí depois quero ouvir a opinião do Marcos também. Senhor Eduardo, a pergunta é do Luiz de Bagé. Eduardo, acredita que o preço vai seguir alto? Vale a pena revisar os contratos a termo por conta de elevação de preço? Tem um tal de washout. O que é isso? Que situação recorrente e com que frequência tivemos esses questionamentos sobre revisões de contrato, né, senhores? Olha, Carlinha, para mim até eu agradeço aí a confiança do meu conterrâneo. A minha família é vizinha dele em Dom Pedrito. Eu sou aí da fronteira aí do Rio Grande. Então eu vou dar uma resposta meio parecida com aquele famoso analista que ficou eternizado, o analista de Bagé. Homem de verdade assina contrato e cumpre. É isso que tem que acontecer. E homem de verdade e gestor de verdade não assina contrato com arma na cabeça. Então, quando tomou a decisão de assinar um contrato com uma trading, tem que saber que esse contrato ele implica, primeiramente, ele implica um benefício. O produtor só faz um contrato quando ele sabe do pressuposto da margem que esse contrato proporciona. Se ele não sabe, já tem um negócio errado de origem. Tá? E o segundo aspecto, o contrato, depois, sem ter a proteção de preços que o Marcos ensina a todo mundo, um negócio a termo está baseado na quantidade de produto que foi comprometida. Entrega essa quantidade de produto e acabou. É isso que tem que acontecer. Porque agora tem toda essa conversa de advogados aí no Brasil dizendo revise seus contratos, fique milionário. Advogado dando curso para advogado para convencer a produtora da calote. O calote numa safra significa o desaparecimento do crédito ou o encarecimento do crédito na safra seguinte. Os bons pagam pelos ruins. Eu já estou cansado dessa história aí. Eu venho há 20 anos olhando esse ciclo. E justamente a discussão em torno da famigerada, e chamo dessa forma, famigerada, teoria da imprevisão, que é aquilo que os advogados adoram vociferar muitas vezes. Eu digo advogados, mas não generalizo, tá? Porque existem muito bons advogados no agro. Excelentes advogados, e muitos deles são nossos amigos. E falando sobre isso, né? Para evitar, porque o amparo jurídico... Façam. Exato. O amparo jurídico para isso é muito raso, né, Eduardo? O nosso colega, amigo aí do Rio Grande do Sul, Dr. Francisco Torma, Dr. Albenir Cherubini, trazem constantemente recomendações que são válidas, que mostram para o produtor que as decisões que ele tem que tomar com relação àquilo que ele se compromete não são pontuais, mas sim comprometem a vida dele por um longo período. Sim. Então, meu conterrâneo, com todo o carinho e respeito, eu lhe digo, atenda o contrato, se tiver condições, se o senhor colheu a soja. O Rio Grande do Sul está com um problema realmente muito sério de seca. Muita gente não vai conseguir ter a produtividade necessária para cumprir os seus compromissos, mas isso é uma outra questão. Agora, flutuação de preço faz parte da natureza do mercado. Não caia nessa conversa fiada. Isso é uma falácia, é coisa de picareta. Maravilha. Marcos, eu vou te passar a palavra, mas pedindo para você comentar uma situação aqui que o Davidson Paula
de Paula nos mandou da cidade de Pitanga. Bom dia, o produtor está refém das empresas e cooperativas, eles nem sabem dessa opção de seguro. Poderia comentar mais sobre isso? Como o produtor pode fazer esse seguro? E o Nereu Magistrale, de Curitiba, diz assim: quando posso fazer o seguro de alta? Fechei com uma revenda normal, eu posso fazer? Bom, Marcos, acho que complementando a resposta do Eduardo de garantir o cumprimento desses contratos, é fazer esses contratos justamente paralelos a essa estratégia de garantir a segurança do seu preço, né? Perfeitamente, Carla. Olha só. Então, para um produtor rural, seja de pequeno porte ou de grande porte, para que ele possa operar em bolsa de mercadorias, ele deve, primeiramente, fazer seu cadastro junto a uma corretora vinculada. Aqui no Brasil, na B3, você tem que estar vinculado a um agente autônomo de investimentos, que é certificado pela Comissão de Valores Mobiliários. Nós, da Agrinvest, prestamos esse serviço também aqui para o Brasil. Lá na Bolsa de Chicago, você tem que fazer também seu cadastro com uma corretora. Nós somos um Introducing Broker da clearing mais antiga de Chicago, de 1914, a RJ O'Brien e a RCD, para o Brasil aqui também. Então, se esse produtor rural, essa realidade do produtor do Rio Grande do Sul, por exemplo, que fez essa soja, essa venda e essa possibilidade do washout, o cancelamento do contrato, por uma quebra de frustração do clima, quebra de safra. Então, ele tem uma obrigação firmada junto à trading, à cooperativa cerealista. Ou esse exemplo do produtor aqui de Pitanga e esse aqui que também mora em Curitiba. Então, quando o produtor rural ele quer fazer uma venda futura com uma trade, ele está comprometido a entregar o grão. Ele está correndo o risco climático. Ele deveria, se ele está numa região de estabilidade climática, é muito mais favorável e recomendável para ele comprar uma put, seguro de baixa. Como eu mostrei na nossa apresentação, ele garante um preço mínimo e não tem a obrigação da entrega física do produto. Se ele colher menos, ufa, eu só perdi o meu prêmio do seguro ali, o preço subiu. Então, se você está com uma trade, eu vendi 20 mil sacas de soja na frente, colhi só 15 mil, você vai ter que pagar a diferença sobre 5 mil sacas de soja para trade, se o preço subiu, tá? Então, respondendo outras perguntas, é muito fácil. Você pode, na B3 hoje, nós fazemos um cadastro online. Então, basta você ligar aqui na Agrinvest, nossos contatos, e o nosso time comercial faz, junto contigo, o teu cadastro para operar na Bolsa. A Bolsa vai te pedir o contrato de venda da soja com a trade para você poder comprar um seguro de alta? De forma alguma. A Bolsa vai querer ver tua inscrição estadual, uma imagem de satélite que você plantou a lavoura para comprar um seguro de baixa? Não, também. Então, você vai na Bolsa, você está livre para comprar seguro de alta e de baixa. Porém, você tem que vincular para uma estratégia, senão você vai estar especulando no mercado físico e também especulando em bolsa, especulando dobrado. Não recomendo isso. Apostando. Apostando. Bom, senhores, uma conversa muito rica. Enquanto a gente estava aqui conversando, a gente recebeu algumas considerações muito positivas. Entendo que renda se mostra a obtenção de algo que me deram. Lucro se mostra como resultado do meu trabalho, concordo com o Eduardo, disse o Antônio Júnior. E a Eliana Carvalho disse o seguinte: essa dinâmica Marcos Araújo, Eduardo Lima Porto e o Notícias Agrícolas está ótima, estamos aprendendo muito. É justamente isso que a gente quer trazer, né? Eu agradeço muito pela aula magna trazida hoje por Marcos Araújo e Eduardo Lima Porto. Sabia que essa junção aí de profissionais ia dar muito certo. As pessoas que estão nos acompanhando, que quiserem mandar perguntas para a gente vai encaminhar tudo isso tanto para o Edu quanto para o Marcos, né? O Marlon chegando aqui, ó, Amperé, no Paraná. O momento atual favorece a venda da soja ou podemos esperar um fôlego proporcionado pelo câmbio e outros fatores relacionados a commodities? Marlon, se você chegou agora nessa entrevista, a gente está com o nosso tempo um pouquinho curto, mas o Marcos explicou exatamente sobre o atual momento no início da entrevista. Já ela vai estar disponível para você acompanhar tudo isso. O Marcos, inclusive, fez exemplos práticos aqui, compartilhou algumas telas conosco para você entender exatamente que momento é esse. Marcos, muito obrigada, meu amigo, mais uma vez pela companhia. Eduardo Lima Porto, muito obrigada a você também. E vocês estão sempre bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. As portas estão sempre abertas para vocês. Muito obrigada.
Muito obrigado, um grande prazer. Eduardo, sinto honrado aí de compartilhar essas experiências mutuamente aí. Obrigado, eu faço Carlos. minhas as suas palavras e obrigado, Carlinha, pela oportunidade de falar. E eu peço desculpas aí pela minha forma um pouco rude, um pouco bruta, mas é que a gente vem há tanto tempo nessa lida e aprendi que, vamos dizer, conversa muito suave não serve para fazer com que a coisa entre na cabeça e se corrija rumo. A gente não é o dono da verdade, né? Estamos muito longe de ser, mas tem aqui uma intenção genuína, verdadeira, de que o produtor se dê bem, porque o lucro do produtor ele é sagrado. Agora, o seu prejuízo é sua responsabilidade também. Exato. Então, eu deixo essa mensagem. Nós aplaudimos o lucro, mas o prejuízo ele é da responsabilidade de quem o gera e precisa ser assumido. Amigos, muito obrigada mais uma vez. É um prazer dividir essa bancada aqui com vocês. Já espero vocês para as próximas. Até mais. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, como eu disse, se você está nos acompanhando, chegou agora ao Notícias Agrícolas, essa entrevista conjunta com Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest, e Eduardo Lima Porto, que é diretor da Lucro do Agro, já vai estar disponível para que você acompanhe tudo na íntegra, inclusive com esses exemplos práticos que o Marcos deu na sua utilização de seguros de alta, seguros de baixa, principalmente focar nos seguros de baixa. Foi uma orientação que veio tanto do Marcos quanto do Eduardo, porque o objetivo realmente é a gente te mostrar quais são as ferramentas disponíveis para que você possa garantir o seu lucro, né? Proteger o seu preço, proteger as suas margens, garantir as suas margens, né? O objetivo é justamente esse, te mostrar que você precisa conhecer a fundo os seus custos de produção, você precisa entender como é que eles vão impactar no seu fluxo de caixa, no seu capital de giro. Você precisa entender como é que serão as próximas safras, é preciso ter esse entendimento a fundo. Mais do que isso, saber que as suas operações precisam ser estruturadas e sempre utilizando a mesma moeda. Vendeu em reais, compre em reais e vice-versa. Vendeu em dólares, a mesma máxima vale. A sua moeda são sacas de soja? Entenda como isso vai ser depois transferido financeiramente para dólares ou para reais. O importante é garantir o casamento das moedas. Então, recupere essa entrevista aqui do Eduardo Lima Porto, consulte ela mais vezes, não só hoje, para você continuar garantindo boas estratégias de comercialização. Chicago sobe um pouquinho nesse momento, os principais contratos atuam com altas de 1,25 a 8 pontos nos principais vencimentos, principalmente as posições mais curtas, trabalhando com altas mais expressivas e elas acima ainda dos 14 dólares por bushel. A gente fica por aqui com essa conversa sobre comercialização de soja, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.